Boa noite, igreja. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, né? Louva a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui reunidos, não na igreja, mas em redes sociais, no qual a gente pode crescer buscando a palavra de Deus, né? Ouvindo da palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer lá no livro de Salmos. E nós vamos ver lá no capítulo 63. Vamos ler até o versículo 4, tá? E vocês me acompanhem aí. Mas antes eu quero deixar um abraço para toda a igreja, dizer que eu continuo a morrer de saudade e que vamos orar ao nosso Deus para que continuar orando, porque eu sei que todos já estão orando, né? Para que tudo isso acabe logo, para que nós possamos voltar o mais rápido possível, né? Nos cultuarmos juntos lá na igreja, ter nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus, juntamente com os nossos irmãos em Cristo e todos com o seu propósito de adorar o nosso Deus. Eu sei que essa é a minha vontade e a vontade de toda a igreja. Vamos abrir aí nossas Bíblias lá no Salmo 63 e acompanhe comigo. O Salmo 63 diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos concede, Senhor, a oportunidade de estarmos, Pai, em comunhão com o Senhor, ó Pai. Concede oportunidades, ó Pai amado, mesmo em momentos difíceis, ó Pai, no qual nós estamos vivendo, mas nós temos, ó Pai, oportunidade, Senhor. O Senhor tem nos dado recursos, Senhor amado, de ouvir da tua palavra, Senhor. De mesmo, Pai amado, de longe, Senhor, uns dos outros, mas nós estamos aqui no seu propósito, Pai, de te louvar, de prestar culto ao Senhor e de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai, nessa noite. Muito obrigado, Pai querido. Fale conosco através da palavra que terminamos de ler, Senhor, e que nós possamos sair, ó Pai, enriquecido, que nós possamos sair, ó Pai amado, alimentado da Tua palavra. Assim eu te louvo, te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. E a palavra, ela nos fala que é tempo de orar. O texto que eu trago para vocês hoje é tempo de orar. Qual é o tempo certo de orar? A gente viu aí nesses pequenos versículos aí que o salmista Davi nos trouxe, onde ele fala que ele louva a Deus pela oportunidade e louva a Deus porque ele tem um Deus onde ele pode louvar em toda e qualquer situação. E a gente percebe o desejo que o salmista passa para nós, a vontade que ele tem, a alegria que ele tem, o prazer que ele tem de estar louvando a Deus, buscando a Deus. Onde ele fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, de madrugada te buscarei. Olha só, quantas vezes nós temos buscado a Deus de madrugada? Será que nós temos priorizado a nossa madrugada para buscar a Deus? E quantas vezes a gente levanta de madrugada ou vai dormir de madrugada por qualquer outro motivo e não para buscar a Deus? Quando nós aceitamos a Cristo, nós assumimos um compromisso. Esse compromisso está lá no versículo 4. Eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Enquanto eu viver. Tem um hino que fala assim, um cântico, né? Que fala assim: se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for, se a minha vida não for uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus,
qual é o sentido de eu viver? E na palavra ainda fala assim: todo ser que respira louva ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor. E dentre todos os seres que Deus criou, nós somos um ser especial. Olha só. E muitas vezes nós fazemos coisas que outros seres, outros animais irracionais, né, não fazem. Que é deixar de louvar a Deus. É não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes a gente vive em situações que nós estamos vivendo hoje. Estou colocando a situação de hoje, no qual é uma situação que tem atingido todo mundo. Então eu coloco essa situação por quê? Porque todos que ouvirem dessa palavra vai se identificar, porque ela tem atingido a todos. Então por que Deus permitiu estarmos passando por tudo isso? Qual o objetivo, qual a finalidade de Deus permitir? Porque as coisas acontecem por permissão de Deus. Deus muitas vezes não quer, mas Ele permite. E também a palavra fala assim, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então se Ele permitiu, porque Ele sabe que em algo de bom a gente vai tirar em tudo isso. E se nós formos analisar, realmente nós estamos tirando muita coisa boa. Quem ainda não tirou e não está conseguindo tirar, algo de errado está acontecendo. Então vamos colocar a mão no nosso coração, na nossa mente e entender, Senhor, por que estamos passando por tudo isso? Por que o Senhor tem permitido que o mundo viva tudo que está vivendo? Não é? Eu colocando essa situação no geral. Mas se for colocar no individual, na vida de cada um de nós, o que eu tenho passado na minha família, o que eu tenho passado no meu trabalho, o que eu tenho passado com meus vizinhos, o que eu tenho passado em qualquer outra circunstância da minha vida, qualquer outra enfermidade que estiver passando. Qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito de Deus? Mesmo assim, eu tenho levantado as minhas mãos para louvá-lo. Porque muitas vezes, quando estamos passando momentos difíceis, a gente acha difícil a gente louvar a Deus. Tem pessoas que sentem facilidade de buscar a Deus em momentos difíceis, outras não. Outras já não acham essa facilidade. Então, prefere se afastar. Então, a palavra continua falando aqui, ó. A minha alma tem sede de ti. E é isso que Deus quer. Que nossa alma, o nosso ser sinta essa necessidade, essa sede, essa fome da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos calmos, estamos acomodados quanto a isso. Não estamos alheios, não estamos sentindo o desejo, a alegria, o prazer, a necessidade de buscar a Deus constantemente na nossa vida. Isso é triste. É triste quando um cristão chega a esse ponto de perceber que a palavra de Deus não faz diferença na vida dela. Tanto faz eu falar com Deus hoje, ou ler a palavra hoje, ou amanhã, ou não ler, ou ficar 2, 3, 4 dias. Nós estamos aí há muito tempo sem buscar a Deus na igreja, sem estarmos ali em comunhão com Deus. Mas isso não quer dizer, não nos impede de estarmos em comunhão com Ele, em casa, onde quer que estejamos. E muitas vezes as pessoas aproveitam dessa situação de não poder estar em comunhão na igreja e vai deixando as coisas passarem, vai se distanciando de Deus a cada instante. E isso dói, isso é ruim, isso é triste, porque a palavra de Deus não está fazendo diferença na vida dela. E nós precisamos buscar essa diferença, buscar essa necessidade, buscar essa sede, essa fome da palavra de Deus, essa necessidade de estarmos todos os dias buscando a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. E o que o salmista quer nos passar aqui nesses primeiros versículos é isso, é que ele sentiu essa necessidade e que fez um compromisso, no qual nós fizemos um dia também quando aceitamos Jesus. Eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Estamos?
levantando as nossas mãos em nome de Jesus? Estamos buscando a Deus a cada dia, a cada instante? Ou estamos deixando essa fome, essa sede da palavra, de buscar a Deus morrer no nosso coração? No versículo 2 fala assim: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O 2 agora, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque o 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus é melhor que tudo. E ela se renova em nós a cada instante. Esse é o motivo de estarmos vivos. Esse é o motivo de nos reunirmos em louvor e adoração ao nosso Deus. Porque a benignidade dele não cessa. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Todo louvor e toda adoração que seja somente a Ele. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, nós devemos louvar ao nosso Deus. Em tudo dai graça, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu sei que tem muitas pessoas aí que estão sofrendo, um ente querido que perdeu, ou um outro que está enfermo, está lá num leito de hospital, entre a vida e a morte. E é difícil, a gente louvar o nosso Deus no momento desse? Para muitos sim, mas para aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que entendeu que sem Jesus nós não somos, não temos e não podemos nada, ele tem um grande motivo de adoração, de adorar e acreditar que tudo é por permissão de Deus e em tudo nós temos que louvá-lo, mesmo com o coração quebrantado, porque é assim mesmo que ele nos quer, de coração quebrantado. E às vezes ele permite tudo isso na nossa vida para que nós possamos quebrantar o nosso coração, viver uma vida diferente. Eu creio que ao sairmos de tudo isso, nós não vamos sair do mesmo jeito que entramos. Vamos sair de uma forma diferente. Nós vamos sair crescidos, enriquecidos espiritualmente. É essa a vontade de Deus. E muitos ainda precisam entender isso. E ele tem que ter o Senhor Deus, Jesus, como centro da sua vida. Nós devemos ter Jesus como o único e suficiente na nossa vida, o principal, porque muitas vezes a gente está deixando, está esquecendo, não está fazendo falta mais na nossa vida, e isso é triste. E Deus quer que nós sejamos firmes, sejamos fiéis, busquemos em toda e qualquer situação. E no 4 ainda fala assim, repetindo, né, confirmando que o 4 já disse que eu falei: assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Que nós possamos bendizer e levantar as nossas mãos sempre para louvar e adorar o nosso Deus. E que as nossas bocas sejam para louvar o nosso Deus. Que o nosso coração esteja sempre voltado ao nosso Deus. Que as nossas manhãs seja repleta do nosso Deus, que nós possamos buscar Ele em oração constantemente. E aí eu volto lá no tema. É tempo de orar? Sim. É tempo de orar. Sempre foi tempo de orar, porque Deus nos chamou para que nós vivêssemos sempre em comunhão com Ele. E muitas vezes nós esquecemos disso. Ele quer que nós tenhamos uma vida de adoração e comunhão a Ele. Então isso é só de vez em quando, não é constantemente. O tempo de orar foi ontem, o tempo de orar é hoje, o tempo de orar é amanhã. Então nós temos que estar orando constantemente. E tem vezes que está pior que os outros. A gente sente a necessidade maior de estarmos em oração.
E esse tempo é o tempo que nossa alma, nosso corpo está sentindo essa necessidade grandemente, porque é todo um mundo, é uma nação, é um mundo que está sofrendo de uma forma tão triste. E nós precisamos abraçar essa causa em oração, colocar uns aos outros, um ao outro diante de Deus e acreditar que só Deus tem o poder de nos livrar, de nos tirar dessa situação e que nós possamos voltar ao normal. Não normal de como nós vivíamos antes, porque se Deus permitiu isso porque Ele queria nos tratar. Que nós possamos voltar à nossa vida diária, mas vivendo de uma forma diferente, acreditando que Deus fez o melhor e que Deus tem sempre o melhor na nossa vida. Essa é a mensagem de Deus para mim, para você que está ouvindo essa palavra e para aquele que ainda irá ouvir. Deus quer salvar essa nação. Essa é a vontade de Deus. Ele queria que tudo isso acontecesse, não porque ele não quer nada de ruim para ninguém, mas ele permitiu, porque ele não quer o nosso sofrimento, sofrimento de ninguém, mas ele permitiu, porque ele quer o nosso melhor e que nós possamos sair melhor do que nós entramos. Apesar de termos tido muitas percas, mas teremos ganhos. Uma alma que se ganha diante de tudo isso que nós estamos vivendo já é muito grande, já é muito bom, é maravilhoso. E muitas almas já se rendeu aos pés do nosso Deus. Obrigado, Senhor. Essa é a mensagem para nós essa noite. Eu agradeço a oportunidade e louvado seja Deus. Boa noite, irmãos.